aleluia, aleluia. Ale, ale, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água, que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A nós descei divina luz. A nós descei divina luz. Em nossas almas acendei o amor de Jesus, o amor de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. É uma alegria poder celebrar Nossa Senhora Aparecida. Quando recordamos que todas as aparições de Nossa Senhora, elas se dão diante de um sofrimento de alguém, diante do sofrimento do povo, especialmente os mais empobrecidos, os mais necessitados. Nossa Senhora, no Brasil, ela aparece numa situação de desespero desses 3 pescadores. É impressionante quando em Fátima ela aparece no meio do desespero da guerra. É belíssimo quando em Guadalupe ela aparece no meio da escravidão dos índios, e ela é a intercessora, é a mãe por excelência, e ela vem como mãe nossa, como qualquer mãe sabe que os seus filhos estando necessitados de algo, uma mãe nunca fica sem estender a mão, nunca fica sem lutar por esse filho. Assim é Nossa Senhora. Eu sempre gosto de repetir uma frase que um cantor católico fala de Nossa Senhora, tem uma musiquinha, um forrozinho que ele canta: se já é muito bom ter mãe na terra, quão melhor e quão maravilhoso é ter mãe no céu. Se já é maravilhoso ter mãe na terra,
Imagina quanto é maravilhoso ter uma mãe no céu, que olha por nós. Se essas mães daqui da terra, elas não deixam um momento os seus filhos sem a graça, a ajuda, o auxílio, imagina a mãe do céu, ela vai deixar a gente sem os seus auxílios, suas intercessões, não vai. E toda a liturgia de hoje, ela nos recorda essa intercessão poderosa de Nossa Senhora. Então hoje, no dia de Nossa Senhora Aparecida, a igreja nos recorda através dessa liturgia da palavra tão bela, a beleza de contar com uma intercessora no céu. Como é bonito a gente se colocar diante de uma mãe que sabe que vai nos valer, que a gente não vai ficar sem ser atendido em hora nenhuma, mesmo como a gente pregava hoje lá na Piteiras, mesmo que esses filhos sejam tão rebeldes, filhos tão ingratos, a mãe é a mesma. A gente vê situações de mãe indo visitar o seu filho nas cadeias, aquelas mães que passam pela aquela situação difícil de passar pelo tal do baculejo, né? A mãe que é terrível, já acompanhei umas vezes uma mãe indo visitar um filho numa cadeia, ela continua sofrendo como mãe. É impressionante quando a gente vê um assassino, a gente de fora critica, zomba, mas ele tem uma mãe, e com certeza essa mãe vai visitá-lo numa cadeia, numa prisão, ou se ele foi assassinado, ela vai sofrer e chorar em cima do seu túmulo. Como é forte a gente lembrar que mesmo os piores assassinos, os piores algozes, eles têm mãe, e a gente não se coloca no lugar dela. Coração de uma mãe aflita, uma mãe angustiada. Quando Nossa Senhora resolve aparecer, ela sempre apareceu nos momentos desesperadores dos seus filhos, e ela sempre recorre, que esses filhos que recorrem a elas nos momentos mais difíceis. Aqui no Brasil, a gente lembra que essa aparição dela é impressionante, que quase a gente não entende muitas coisas que estão por detrás. Eu assisti um documentário esses dias de um sacerdote explicando um lado que eu achei interessantíssimo, que eu não costumo dizer, não sabia, esse outro lado da aparição de Nossa Senhora. Nós sabemos que era um tempo onde vinha um enviado do rei, né? E este enviado do rei necessitava passar por ali, por aqueles parte do Rio Paraíba, ali onde é Aparecida hoje, e ele diz que desejou comer peixe. E esses pescadores vão então ao Rio Paraíba e não tinha peixe. Assim como na época de São Pedro, né, de Pedro e seu irmão pescando e não encontrava peixe, na época que Jesus também os chamou, vem, segue-me, farei de vós pescadores de homens, né, de almas. Assim também esses pescadores angustiados, porque ali também seria o sustento deles. E aí aparece então uma pequena imagem, então nós já sabemos, eles jogam uma rede, vem a cabecinha, depois vem o corpo, de uma imagem enegrecida. Mas nós sabemos que essa imagem de Nossa Senhora Aparecida é uma imagem de Nossa Senhora da Conceição, é uma imagem da Imaculada, por isso que ela está grávida. Então essa imagem ela já era conhecida, só que ali ela ficou diferente por causa do rio, ela ficou enegrecida e passou a ser a padroeira nossa, negra, a mãe dos pobres, dos seus filhos mais necessitados. E quando encontra e encola a cabeça, não é? Vem o milagre dos peixes. Agora um assunto interessante que eu não sabia, é porque a gente sempre ouve a história de um lado, né? Diz que este homem desejava peixe,
e aí como se fosse assim um autoritário, né? Um homem que é um autoritário, que se não achasse esse peixe ia até destruir a vila, destruir essas pessoas. Mas a história, pelo lado cristão, católico, colocou algo muito interessante, que eu fiquei pesquisando se de fato realmente esse outro lado, de onde veio, né? Então se conta que este homem, vindo de Portugal, esse enviado do rei, era um católico. Diz que era um homem muito fervoroso, como cristão católico autêntico. E ele, sabendo que iria passar ali, perto daquela vila, numa sexta-feira, e como um católico tradicional, um católico que realmente leva em consideração, porque qualquer católico que lê o catecismo, que entende de sua fé, não come carne no dia de sexta-feira, o ano inteiro. Católico que realmente quer viver o seu catolicismo, ele na sexta-feira, nenhuma sexta-feira ele come carne, né? Assim, vermelha, come sem peixe ou ovo, alguma coisa assim. E ele diz, esse estudo, que ele quis peixe porque ele era um católico, tanto que a primeira coisa que ele procurou foi onde tinha uma capela, uma igreja perto, para ele fazer suas orações. Então, o milagre de Nossa Senhora, é dado a um cristão católico enviado do rei, que desejava cumprir também a sua missão de cristão católico numa sexta-feira. É um adendo que eu não sabia, mas interessante a gente poder pesquisar, não é? E melhorar mais ainda esse amor por essa aparição de Nossa Senhora. Hoje toda a liturgia nos revela a mãe, rainha que intercede. Todas as mulheres do Antigo Testamento, elas são prefiguração de Maria. Quando a gente estuda a Mariologia, todas as mulheres, grandes mulheres do Antigo Testamento, de Eva, passando por todas elas, Judite, Esther, todas essas mulheres do Antigo Testamento, elas são prefigurações de Nossa Senhora. E quando hoje a gente vê a primeira leitura, a prefiguração dela em Esther, na rainha que foi escolhida pelo rei Assuero, entre todas as mulheres, ele escolheu Esther. E Esther, judia, ouve através do comentário que o seu povo estava condenado a ser dizimado. A história conta que esse povo ia ser dizimado pela maldade de Amã, e ali ela então convoca as suas escravas, todo o povo, a um grande jejum, e ela fala que vai ter que falar com o rei. A rainha não podia pedir audiência ao rei, era o rei que tinha que chamar, porque senão isso era uma ofensa grande. E aí ela pede audiência para o rei a acolhe, e esse diálogo do texto de hoje é maravilhoso. O rei concede, mesmo sendo a rainha, que ele foi até ele, o que você quer de mim, Esther? E ela faz o seu pedido, a minha vida, que a vida dela fosse também preservada, mas o desejo maior dela é a vida do meu povo. Então é a prefiguração da rainha intercessora. Nossa Senhora é a rainha por excelência, é a rainha do céu e da terra, não mais uma rainha como Esther, mas a rainha do céu e da terra, como é coroada e como a gente reza no seu Santo Rosário. Coroada como rainha do céu e da terra, e é aquela que é a rainha intercessora. E em toda essa liturgia de hoje a gente recorda um nome, um cognome dado a Nossa Senhora, que é muito forte pelos santos padres, que a igreja nos traz pela tradição. Maria é a onipotência suplicante. Isso é algo profundo que é dado como título de Nossa Senhora. Ela é a onipotência suplicante. O que vem a ser esse título mariano? Não está na ladainha dela,
mas é uma denominação que a tradição da igreja traz para nós católicos e que nós muitas vezes nem sabemos. Mas Maria não é onipotente? Não. Não diz que ela é onipotente, diz que ela é a onipotência suplicante. O que é uma onipotência? É quem está acima de todas as coisas. O onipotente é uma potência maior do que tudo que há. Deus é onipotente porque Ele está acima de todas as coisas. Agora, Nossa Senhora não é onipotente, não coloque esse nome a ela. Dá a ela o epíteto de a onipotência suplicante. O que é isso? É algo maravilhoso para nós, e de fato hoje a gente entende isso quando se vai em Aparecida, quando nós vamos àquele lugar santo, aquele santuário, naquela basílica. Quem é que não se toca dentro daquela sala enorme dos milagres? É uma coisa infinda. Fotos e mais fotos, pedaço de mão, pedaço de braço, pedaço de cabeça. Aquilo ali é uma coisa poderosa, é uma coisa inumerável, e nem tudo cabe ali, um monte de caixa guardado. Isso diz o que é realmente essa onipotência suplicante. O que é, Padre Joaquim? Explica o que é essa onipotência suplicante. Então, o onipotente é que está acima de tudo. A súplica dela é maior do que todas as súplicas. Algo que ela pede, como a rainha Esther pediu ao rei, hoje ela é a rainha que pede ao rei Jesus, ao rei eterno Pai. E como o rei Assuero não mediu esforços para atender o pedido de Esther, da rainha Esther, o Pai, através do seu filho amado, do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, não deixa de atender nada que a rainha Maria Santíssima pede. Por isso, quem recorre a ela jamais é desamparado, como a gente reza na sua consagração. Nunca se ouviu dizer que alguém que tenha recorrido a vós fosse por ti abandonado. Animado eu, com igual confiança, a vós recorro. Tomo-vos de hoje para sempre como minha mãe e minha intercessora. Então, é algo poderoso. A intercessão de Maria como rainha, que agora não mais Esther diante de Assuero, mas a rainha do céu e da terra que clama pelos filhos teus. Não existe oração a ela que fique sem resposta. Ela é a onipotência suplicante. E eu li um texto de Padre Jonas que eu fiquei impressionado, como os santos, né, de todos os tempos mexe com a gente. Ele explicava essa onipotência suplicante dizendo: ela é a onipotente na humildade. Por que Deus não deixa de escutar nada dela? Porque Deus se prostra diante da humildade de qualquer pessoa. Qualquer orante orgulhoso, estulto, que manda em Deus, que manda em Nossa Senhora, não recebe a graça. Mas quando você se prostra em humildade, diante daquela que é a mais humilde de todas as mulheres da terra, como é que Deus vai deixar de ouvir? Como em Caná? Assim também no evangelho de hoje, ela se revela a onipotência suplicante. A humildade desta mulher é que encanta o coração de Deus, a mais humilde de todas as mulheres da terra. Como Deus se dobra diante desta menina, esta menina que poderia ser a mais antipática, a mais exibida, porque era a mãe de Deus, escolhida para ser a mãe de Deus. Ela é a mais humilde de todas, porque o Senhor olhou para a humildade de tua serva. Por isso agora as gerações hão de chamar-me de bendita. Então a humildade de Maria é que mexe no coração do Pai.
O coração de Jesus não aguenta diante da sua mãe, tão poderosa, mas tão humilde. Não tem para onde ele correr. Como é que não se dobra diante desse poder de súplica? Então é daí que vem essa beleza. Em Caná da Galileia, nós sabemos que uma festa de matrimônio naquela época durava uma semana, e a bebida principal era o vinho. Não se faltava nada, não tinha guaraná, não tinha suco, não tinha, era o vinho que era o principal. E esse casamento aqui em João não é um casamento qualquer. Maria está, é a noiva, a igreja. Jesus está, é o noivo. É um casamento entre o Novo Testamento, entre o Filho de Deus, e ali está Maria, representando a igreja como a noiva, ele o noivo, e ali se dá este milagre do vinho novo. Quando ela diz, eles não têm mais vinho, o que ia ser daquela festa sem vinho? 3, 4, 5 dias sem dar bebida, era uma vergonha para aqueles que tinham feito a festa. E ela intercede, ela está atenta a este vinho que falta em nossa vida. Eles não têm mais vinho, eles não têm mais saúde, eles não têm mais solução. E ela pede, e aí vem o que nós sempre chamamos da bem-aventurança de Nossa Senhora. Só existe uma bem-aventurança dela no Evangelho. Aliás, quando ela é chamada de bendita por Isabel, aliás, não é a bem-aventurança em Isabel, só existe um mandamento de Maria no Evangelho, só existe um mandamento de Nossa Senhora no Evangelho, e vocês sabem qual é: fazei tudo o que Ele vos disser. O mandamento de Nossa Senhora. Se Deus nos dá 10 mandamentos nas tábuas da lei, Maria dá apenas um, e não é para ela. A humildade dessa mulher: fazei tudo o que Ele vos disser. Se vocês fizerem tudo o que Jesus disser, vocês estão cumprindo o mandamento de Nossa Senhora. Peçamos esta onipotência suplicante. Espero que vocês tenham entendido. Aprofundem mais nisso. Vamos ver os textos, vocês que são de Nossa Senhora, vocês consagrados, vocês Legião de Maria, vocês que amam Nossa Senhora, que tem este amor por ela, vai aprofundar nessa onipotência suplicante, e vocês vão entender que quem recorre a ela, não tem oração que não possa ser ouvida, porque é a onipotência da humildade dela, como vai dizer Monsenhor Jonas Abib, esta humildade que mexe no coração de Deus, e não tem nada que ela peça que Deus não atende. E eu lembrava hoje, terminando lá em Piteiras, a gente recordava, mesmo que sejam filhos tão rebeldes, tão ingratos, a mãe não consegue ficar sem pedir. Às vezes a gente pede uma coisa, uma mãe fica com o coração doendo, não posso te dar, e não sei o quê, e ela vai dar um jeitinho, só que se não for para o bem, se é uma coisa para destruir o filho, a mãe não vai dar, mas se é alguma coisa para a conversão, para o bem, alguma graça, ela pode dar. Então vamos terminar esta homilia de hoje, compreendendo esta onipotência suplicante, e pedir a ela, como pediu em Caná, que pede a Jesus por nós, que peça a Jesus que o que falta na nossa vida, ela rogue por nós. Então, em pé, estendendo nossas mãos para essa imagem de Nossa Senhora Aparecida. Se você entendeu esta homilia, ela é a rainha do céu e da terra. Ela foi coroada pelos anjos, e o Senhor concedeu a ela algo que entre todas as mulheres da terra nenhuma tem: ser a mãe de Deus. E mesmo sendo tanto,
ela não se ensoberbeceu, ela não se fez de orgulhosa, se fez pequena, humilde. É assim que ela nos ensina a nossa oração para chegar ao coração de Deus. E por isso ela se torna a onipotência suplicante. Que ela hoje dobre o joelho diante de Deus por você, meu filho, minha filha. E hoje, nesse dia de Nossa Senhora Aparecida, eu pergunto: qual a graça, qual o milagre que você precisa alcançar? E também qual a graça que você veio hoje como romeiro, como devoto, agradecer? Qual a graça que você precisa? Se você entendeu que nenhum pedido de nenhum santo, o mais santo dos santos, nenhuma santa da igreja, vai ser maior do que o clamor da rainha do céu e da terra, daquela que pisou a cabeça de Satanás, esta serpente, como vai nos lembrar este dragão, que vai nos lembrar o Apocalipse nessa segunda leitura, que veio fazer guerra aos descendentes dela, que são os consagrados, os filhos de Nossa Senhora. O diabo não se contentou, ele veio fazer guerra às gerações dela. Por isso eu quero que você, estendendo a mão, suas mãos, faça um pedido. Talvez você nem tenha tanta fé assim hoje, não importa. Se você entende que ela é tua mãe, e mãe entende os seus filhos que muitas vezes nem merecem aquela graça, mas ela pede, e um pedido de Nossa Senhora abala os céus, abala os céus. Rogai pelos nós, os seus filhos pecadores, mãe. Interceda por aquela causa que eu não sei mais nem como pedir. E quem sabe hoje o seu milagre pode chegar. Se você tem fé nela, nesta pequena imagem da mãe negra, da mãe dos pobres, da mãe dos pequenos, dos desesperados, peça à mãe que o filho atende. Reze como você nunca rezou na tua vida, compreendendo esta onipotência suplicante. Peça a ela, talvez como você nunca rezou diante da mãe. Faça um pedido, e quem sabe você pode estar aqui no próximo ano dando o seu testemunho de um milagre. Assim como ela trouxe o milagre da multiplicação daqueles peixes para aqueles pobres pecadores, para aqueles pobres pescadores, assim também o que ela não pode fazer por nós. Peça com fé. Peça com fé. Ó Virgem Santa, rogai por nós pecadores, junto a Deus Pai, e livrai-nos do mal e das dores. Que todo homem caminhe tocado pela fé, crendo na graça divina, esteja como estiver. Abençoai nossas casas,
as matas, as águas e o pão nosso, a luz de toda manhã, o amor sobre o ódio, iluminai a cabeça dos homens, te pedimos agora, e que o bem aconteça, Nossa Senhora. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.